O mês de fevereiro guarda lembranças dolorosas para São Paulo. Foi nesse mês que 3 incêndios chocaram o Brasil e marcaram para sempre a história da cidade. O do edifício Andraus, em 1972, o do Joelma, em 1974, e o do Grande Avenida, em 1981. Tragédias que deixaram centenas de mortos e feridos, expuseram falhas graves de segurança e levaram a mudanças urgentes nas leis e nas construções. Hoje, regras e normas que fazem parte da rotina dentro de edifícios comerciais e residenciais foram criadas por conta desses tristes acontecimentos. No vídeo de hoje, o Fatos em Cenas relembra cada um desses casos, revelando detalhes pouco conhecidos, curiosidades e histórias de coragem que surgiram em meio ao caos e à fumaça, transformando a forma como o Brasil encara a prevenção contra incêndios. Então, já pega seu café, se inscreva em nosso canal e embarque nessa viagem ao passado. 1º de fevereiro de 1974. Naquela manhã, um incêndio devastador tomou conta do edifício Joelma, no centro da cidade, vitimando centenas de pessoas e deixando o país em choque. A tragédia do Joelma é considerada o segundo pior incêndio em arranha-céu por número de vítimas fatais em todo o mundo, ficando atrás apenas do colapso das Torres Gêmeas, em Nova York, no 11 de setembro de 2001. O edifício Joelma foi inaugurado em 1972, no número 225 da Avenida 9 de Julho, em São Paulo. Erguido com 25 andares, linhas modernas e fachada de vidro, ele foi projetado para ser um símbolo do crescimento econômico da cidade na década de 70. Seu principal ocupante era o Banco Crefisul, que ocupava diversos andares, além de escritórios de empresas menores e serviços variados. O prédio era considerado um exemplo de arquitetura comercial da época, mas, como a tragédia mostrou depois, estava longe de atender às exigências de segurança necessárias para prédios de grande porte. Era uma sexta-feira comum, com funcionários chegando cedo para mais um dia de trabalho. Por volta das 8h50 da manhã, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu início ao fogo. Em poucos minutos, as chamas se espalharam rapidamente pelos andares superiores, alimentadas por divisórias de madeira, carpetes e papéis. Naquele momento, o desespero tomou conta. Muitas pessoas ficaram presas nos escritórios, sem rotas de fuga adequadas. As escadas estavam tomadas por fumaça tóxica e o prédio não possuía saídas de emergência ou sprinklers. Para piorar, o registro da caixa d'água estava fechado, o que impediu que a água pudesse ser utilizada rapidamente para combater o fogo. Os primeiros bombeiros chegaram rapidamente, mas enfrentaram enormes dificuldades. As escadas Madiros, capazes de alcançar até o 12º andar, eram insuficientes para resgatar quem estava acima desse nível. Muitos sobreviventes se refugiavam nas janelas ou no terraço, acenando desesperadamente por socorro. Por volta de 10h30, o fogo já havia consumido praticamente todo o material inflamável do prédio. Foi nesse cenário que surgiram histórias impressionantes de heroísmo. O capitão Hélio Barbosa Caldas, que já havia atuado no incêndio do edifício Andraus 2 anos antes, foi um dos líderes da operação de resgate. Subiu até o terraço e contou 64 corpos no local, pessoas que não resistiram ao calor e à fumaça. Caldas foi o último a deixar o topo do Joelma. Em uma entrevista, revelou que, ao chegar em casa e tirar o uniforme, encontrou diversos bilhetes enfiados nos bolsos. Mensagens rabiscadas por vítimas que, sabendo que não escapariam, escreveram suas últimas palavras de despedida às famílias. Muito triste ao lembrar-se. Então, eu me lembro que eu fiquei, assim, pelo menos umas 2, 3 noites e não conseguia dormir. Outro nome marcante foi o do capitão Carlos Caçaniga, que desceu de um helicóptero diretamente no terraço para ajudar os sobreviventes encurralados. Sua atuação foi crucial para salvar muitas vidas. E me vi envolto com aquelas pessoas, todos em cima de mim, gritando, fazendo 1000 perguntas. Algumas delas eu me lembro que eles diziam assim: por que o helicóptero não desce aqui para pegar a gente? Por que o helicóptero não joga água? O prédio vai cair, nós vamos morrer. E alguns saltavam lá de cima, então eu tive que usar psicologia de massa. Gritar mais alto do que eles. E no momento ali, o meu planejamento foi com que eles ficassem no centro do telhado. Porque começou a chegar as chamas, então as chamas vinham na lateral e eles corriam. É um pânico, né? Eles corriam de um lado para o outro. Então eu percebi que se eles ficassem no centro do telhado, mesmo que as chamas viessem de um lado ou do outro, não atingia eles no centro. Depois de algum tempo, veio um helicóptero de Santos, da base aérea de Santos, ou São Vicente, não sei, da Força Aérea Brasileira. Aí esse helicóptero começou a fazer o salvamento. Então a gente carregava até 10 ou 8 pessoas nesse helicóptero, que era grande, e ele
do Joelma ele levava em cima da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal, os helicópteros menores levavam as pessoas para os hospitais. O esforço foi tão intenso que, após ajudar nas evacuações, Caçaniga chegou a desmaiar no local devido à exaustão e à inalação de fumaça. Entre as imagens mais icônicas do incêndio estava um homem de terno marrom, fumando calmamente enquanto aguardava o resgate no parapeito. Esse homem era Rolf Victor Reus, que manteve a calma até ser retirado pelos bombeiros, tornando-se um símbolo involuntário da tragédia. O jovem Celso Bidinger, com apenas 22 anos, realizou uma fuga digna de filme. Ele começou a descer, pulando de andar em andar, balançando o corpo e se lançando até a marquise inferior. No 17º andar, encontrou a copeira Geni e juntos continuaram a perigosa descida até serem resgatados pela escada Magiros. Outros sobreviventes também marcaram a história, como Mauro Ligieri e Carlos Novaes, que conseguiram escapar enfrentando fumaça, calor e a quase total escuridão, mostrando um instinto de sobrevivência impressionante. A porta começa a pegar fogo. O ar, você não consegue respirar. Aí eu falei, bom, eu vou me atirar. Pelo menos o meu corpo, alguém vai ter condição de me identificar, né? Aí quando eu tentei me atirar, eles falaram, não, fica calmo, não sei o quê. Mas como eu não conseguia respirar, eu abri a janela. Quando eu abri a janela, eu notei que tem um espaço aqui. Aí eu falei, bom, dá pra gente ficar aqui fora. Então nós descemos, as 7 pessoas que estavam nesse banheirinho, e nesse espaçozinho aqui, nós ficamos em 7. Descemos e fechamos a janela. Foi o que nos salvou. E eu percebi que o fogo estava se aproximando da porta. Ele iria queimar a porta e nós não teríamos alternativa, porque o banheiro era pequeno. O banheiro dava para uma laje de fora. E eu disse, bom, a minha única alternativa de não morrer queimado é tentar desta laje, tentar alcançar a laje de cima que dava para o terraço. Sei lá, talvez tivesse uns 2 metros de diferença entre uma laje e outra. O problema é que a laje do nosso andar era aqui e a laje do terraço era assim. Eu teria que pular de costas e tentar alcançar a laje com as mãos. Eu disse, bom, essa é a minha única alternativa entre morrer caindo lá para baixo e morrer queimado. Eu vou sofrer muito mais se eu sofrer a queimadura. Então eu vou tentar. Consegui pular, me agarrar na laje de cima, subi o corpo, fiquei na laje de cima. As 3 pessoas que estavam comigo no banheiro não tinham o meu preparo físico, eram um pouquinho mais, digamos, gordinhas do que eu. Aí então eu segurava na parte de cima, colocava o meu pé para baixo, eles agarravam o meu pé, eu puxava os 3 para cima. Bom, aí consegui levar os 3 lá para cima, ficamos no terraço esperando ver qual era a alternativa. Frei Men Radovogel, do Convento São Francisco, tornou-se uma figura marcante no incêndio do Joelma. Ao saber da tragédia, correu até o local para oferecer socorro espiritual às vítimas e conforto aos sobreviventes e familiares. Em meio à fumaça e ao caos, rezou, concedeu extrema unção a vítimas que pularam do prédio e amparou emocionalmente quem enfrentava o desespero. Sua presença serena e solidária foi lembrada como um gesto de compaixão e coragem em um dos dias mais tristes da história de São Paulo. A Rádio Jovem Pan foi o primeiro veículo de comunicação a chegar ao local, pouco antes das 9 da manhã, com o repórter Milton Parron narrando ao vivo o caos. As imagens do cinegrafista Reinaldo Cabrera para a TV Globo foram exibidas em todo o país, chocando a população. Uma gritaria, já começa a chegar a ambulância, aquele som já vai ficando misturado com bombeiro, com pessoas gritando para as pessoas não pularem. E eu do lado do Cabreira, e o Cabreira pega e prepara a câmera dele. Aí ele falou para mim, aquele senhor lá de cima, lá vai saltar. Eu falei, não fala isso. Ele falou, vai. E ele pegou a câmera e ficou esperando. Quando ele viu que o cara pulou, ele disparou e acompanhou até embaixo. Veio com a câmera firme ali no punho e filmou o cara se lançando do prédio. Jornais e revistas como Veja e Manchete dedicaram capas e edições inteiras à tragédia, acompanhando o caso por várias semanas. O incêndio do Joelma deixou oficialmente 187 mortos e mais de 300 feridos. O prédio era oco,
Ele tinha, os escritórios eram um círculo, e as lojas tudo em volta. Então, você ia subindo por uma escada assim, ó. Não era uma escada, era uma rampa de acesso para cada andar. E lá, quando pegou fogo, os caras correram para o banheiro, abriu a torneira para se refrescar, estava água fervendo. Aí se queimaram na água fervendo, não podia sair, se queimaram lá dentro, a fumaça entrou para dentro do banheiro, morreram asfixiados lá dentro. Então eu falei, era uma arapuca mesmo para matar muita gente. O laudo pericial apontou falhas elétricas como causa, além da ausência de equipamentos de segurança adequados. O relatório ainda apontou que a temperatura no interior do Joelma pode ter chegado a 800 graus. Na época, o Código de Obras de São Paulo era de 1934, pensado para uma cidade com pouco mais de 700 mil habitantes e prédios baixos, muito diferente da realidade verticalizada e eletrificada dos anos 70. Pelo lado criminal, o caso também teve seus acusados. Em abril de 1975, pouco mais de um ano após a tragédia, a justiça condenou 5 pessoas. O engenheiro responsável pelas instalações gerais, Kirill Petrov, recebeu pena de 3 anos de prisão. Já os eletricistas Sebastião da Silva Filho, Alvino Fernandes e Gilberto Araújo, além de Walfried Georg, proprietário da empresa Termoclima, foram condenados a 2 anos. Todos recorreram e as penas foram reduzidas. Curiosamente, a empresa Crefizul, que ocupava boa parte do edifício e era a principal locatária, jamais chegou a ser julgada. As indenizações para as vítimas e famílias demoraram anos, e a tragédia levou a mudanças nas leis de segurança, exigindo escadas enclausuradas, saídas de emergência e sistemas de combate a incêndios em prédios comerciais. Em 4 de fevereiro de 1994, o edifício, já rebatizado como Praça da Bandeira, foi interditado pela Prefeitura de São Paulo devido a diversas irregularidades estruturais e de segurança. Entre os problemas identificados estavam a falta de extintores, sobrecarga elétrica e ausência de saídas de emergência adequadas. A interdição ocorreu 20 anos após o trágico incêndio de 74. O prédio permaneceu fechado por alguns dias para adequações às normas de segurança. Ao longo dos anos, a tragédia do Joelma entrou para o imaginário popular, através de histórias e mistérios curiosos. No cemitério de Vila Alpina, em São Paulo, 13 corpos das vítimas do incêndio nunca foram identificados e foram sepultados lado a lado em covas simples. Com o tempo, passaram a ser conhecidos como as 13 Almas, atraindo visitantes que acendem velas e fazem pedidos, acreditando em seu poder de intercessão. Essa informação a respeito das 13 vítimas, tomou muita difusão, especialmente nos anos 90, que as 13 vítimas seriam responsáveis por milagres. Colocava-se um copo com água, ao lado da lápide, e aí você não ouvia mais os gemidos, gritos dessas pessoas. Essa história começou com o zelador do cemitério Vila Alpina, o Luiz Nunes, o Gugu, que é o coveiro, que fez o sepultamento dessas 13 pessoas. Ele é entrevistado no livro e ele fala que essa história começou com o Luiz, de ouvir gemidos, enfim. E tomou uma propulsão, foi aumentando na cultura popular essa questão que as ditas 13 almas realizavam milagres, Essa aura de fé e temor se misturou ao folclore urbano, mantendo viva a lenda mesmo após décadas da tragédia. Para aumentar ainda mais o clima de mistério, descobriu-se que o terreno do edifício Joelma já havia sido palco de outro caso macabro, o chamado Crime do Poço pelos jornais da época, na década de 40, quando um homem tirou a vida da mãe e 2 irmãs, ocultando os corpos em um poço no local. O documentário A Tragédia do Fogo, produzido pelo cineasta Sebastião Lima e com narração de Oswaldo Calfá, conhecido locutor e ator do cinema nacional, é um dos registros mais impactantes sobre o incêndio do Joelma. Lançado pouco tempo após a tragédia, reúne imagens reais do resgate, depoimentos de sobreviventes, bombeiros e familiares das vítimas. Os bombeiros tentam o possível e o impossível, enquanto o incêndio mantém a capital paulista sob o medo do fogo. O filme, de tom jornalístico e sensível, preserva a memória do ocorrido e se tornou um importante documento histórico, ajudando a compreender a dimensão humana e social daquele 1º de fevereiro de 1974.
O filme Joelma, 23º Andar, lançado em 1980 e dirigido por Cléry Cunha, foi baseado em uma obra de Chico Xavier que retratou a tragédia sob a ótica espiritual da jovem Volquimar Carvalho dos Santos, vítima do incêndio, interpretada no filme pela atriz Beth Goulart. Durante as gravações, relatos de acontecimentos estranhos no set alimentaram a fama sobrenatural do caso. Em 2005, o programa Linha Direta, da TV Globo, exibiu um especial sobre o incêndio, reacendendo a memória nacional sobre o episódio 30 anos depois. Após reformas, o edifício Joelma foi rebatizado como Edifício Praça da Bandeira. Hoje abriga empresas e escritórios, mas o acesso ao público é restrito. Ainda assim, sua história e a aura de mistério continuam a atrair curiosos e pesquisadores. Essas imagens são raras e mostram o interior do edifício, gravadas por um funcionário que trabalhava no local em 1999. Muitos funcionários até hoje relatam aparições de vultos pelos corredores, escadas e elevadores, gemidos e vozes misteriosas. O incêndio do Joelma não foi apenas uma tragédia isolada. Ele expôs falhas estruturais, legislativas e humanas, mostrou o heroísmo de bombeiros, policiais e cidadãos comuns, e nos deixou a lição de que segurança não é um luxo, mas uma necessidade. Em 2024, o episódio completou exatos 50 anos. A história segue viva nas lembranças de quem esteve lá, nas imagens registradas pela imprensa, nas lendas urbanas e na própria arquitetura da cidade, que mudou para nunca mais repetir aquele fevereiro de dor. 24 de fevereiro de 1972. Uma quinta-feira ensolarada em São Paulo, que começou como qualquer outra, mas que entraria para a história da cidade como o dia em que o céu se encheu de fumaça, o caos tomou conta do centro. E o Brasil assistiu, ao vivo, a uma das maiores tragédias urbanas de sua história. O incêndio no edifício Andraus, um arranha-céu moderno e símbolo de prosperidade, chocou o país e expôs a necessidade de mudanças nas leis de segurança em prédios comerciais. O Andraus começou a ser construído no final da década de 50 e foi inaugurado em 1962, localizado na agitada Avenida São João, era um marco arquitetônico da época. 31 andares, fachada de vidro e estrutura imponente, com quase 115 metros de altura. Ele abrigava escritórios de importantes empresas, entre eles os das multinacionais Henkel e Siemens. Na década de 70, São Paulo vivia um período de rápido crescimento vertical. A legislação, no entanto, não acompanhava o ritmo. Não havia exigência de sistemas automáticos de combate a incêndio, como sprinklers, e o treinamento para a evacuação era praticamente inexistente. As rotas de fuga eram poucas e mal sinalizadas. O incêndio começou por volta das 4h15 da tarde, na seção de crediário das Casas Pirani, localizada no 3º andar. A loja ocupava 5 dos 27 andares do prédio. O fogo começou com um curto-circuito nos cartazes de propaganda da loja. Alimentadas por divisórias de madeira, carpetes e papéis de escritório, as chamas se espalharam rapidamente para os andares superiores. O vento que soprava forte naquele dia acelerou a propagação da fumaça, tornando a situação ainda mais crítica. Em poucos minutos, o incêndio estava fora de controle. Com o fogo subindo e as escadas já tomadas pela fumaça, muitas pessoas ficaram presas nos andares superiores. Funcionários e visitantes se aglomeraram nas janelas e no terraço, acenando desesperadamente para chamar a atenção de quem estava na rua. Alguns, tomados pelo pânico, se jogaram do alto para tentar escapar das chamas, resultando em cenas chocantes que marcaram a memória coletiva. Algumas pessoas conseguiram sobreviver usando improvisos, como molhar panos para cobrir o rosto e respirar pela fumaça. O prédio se transformou numa tocha, né, quase que única. E eu me lembro, os vidros dos prédios que estavam do outro lado da São João, em frente à Pirani, os vidros estouraram todos por causa do calor. Então, o incêndio irradiava um calor brutal, uma temperatura extraordinária. Se os pneus não tivessem furado e se meu carro não tivesse se recusado a funcionar, eu provavelmente teria me envolvido gravemente naquele incêndio que deixou muitos feridos e, se não me falha a memória, interrompeu a vida de 16 pessoas. Estava no nono. Então, quando subi lá em cima, o fogo já tinha subido. Já estava lá também? Estava lá também. E passava a labareda em cima da cabeça de 30 metros. E o calor? O calor era forte, mas tinha um vento. O que salvou a gente foi o vento. O corpo de bombeiros chegou rapidamente, mas logo percebeu que suas escadas não eram altas o suficiente para alcançar os andares mais elevados. Foi então que helicópteros da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar e da própria imprensa entraram em ação.
O Andraus, curiosamente, era o único prédio da cidade que contava com uma pista de pouso para helicópteros. O capitão Hélio Barbosa Caldas, que anos depois também participaria do resgate no Joelma, coordenou a operação de evacuação pelo terraço. Os helicópteros pousavam e decolavam sem parar, retirando grupos de pessoas enquanto outros aguardavam sua vez, sentados no chão para evitar serem levados pelo vento das hélices. Entre os pilotos estava o comandante Olendino Francisco de Souza, que se destacou pela precisão ao pousar no espaço reduzido do topo do prédio 32 vezes e resgatando mais de 300 pessoas. Muitos bombeiros subiram correndo as escadas enfumaçadas para guiar os sobreviventes até o telhado, arriscando suas próprias vidas. A operação de resgate aéreo foi considerada inédita no país e serviu de referência para treinamentos posteriores. Estava todo mundo lá gritando, dando sinal. Aí nós encostamos mais baixo, eu falei, afasta, afasta, afasta. Vocês têm que afastar para mim poder pousar o helicóptero. Aquela briga, eu peguei, a bandeira ia baixar mais, pulei e fui afastando o pessoal. Falei, vocês sentam todo no chão. Aí eu pus a mão no chão, estava frio, não estava quente ainda, né? A laje era grossa, pus a mão assim, estava normal. Falei, senta todo mundo. E vai sair quem eu mandar. Foi o único e primeiro salvamento de prédios em chamas, um helicóptero salvando, porque esses pilotos de helicópteros foram os verdadeiros heróis, viu? Salvar gente em incêndio no prédio com helicóptero é um perigo tremendo. Nunca tinha acontecido isso. Em homenagem a esses verdadeiros heróis, o Dia do Piloto de Helicóptero é comemorado em 24 de fevereiro, o dia marcante do incêndio do Andraus. Outro nome que merece destaque no salvamento é o tenente Clovis Sete, que arriscou a própria vida ao improvisar uma ponte entre o edifício Andraus e o edifício Palladium com escadas amarradas por cordas. 20 pessoas foram salvas naquela corajosa operação. Mais tarde, Sete foi promovido por ato de bravura. O incêndio foi um dos primeiros grandes desastres urbanos amplamente televisionados no Brasil. Câmeras captaram imagens ao vivo do fogo, dos resgates dramáticos e da coluna de fumaça que podia ser vista a quilômetros de distância. Toda a região em torno do Andraus ficou sem energia elétrica durante o incêndio. Inclusive a sede da Globo, localizada na Praça Marechal Deodoro. Foi montada uma redação improvisada na casa do então editor regional da emissora, Paulo Mário Mansur, no bairro da Consolação, de onde os profissionais produziram a reportagem que foi transmitida para o Rio de Janeiro e levada ao ar no Jornal Nacional daquela noite. A cobertura chocou o país, mostrando de forma crua a falta de preparo das cidades para lidar com emergências dessa magnitude. O balanço final foi trágico. 16 mortos e cerca de 330 feridos. Nilson Casarini, gerente-geral das Casas Pirani, foi condenado a 2 anos de prisão com direito a surces. A tragédia expôs a urgência de revisar o Código de Obras de São Paulo e motivou novas exigências de segurança, como saídas de emergência, sistemas de combate a incêndio e treinamentos periódicos. Infelizmente, muitas das lições aprendidas não foram aplicadas de forma plena, e apenas 2 anos depois, o país reviveria o pesadelo com o incêndio ainda mais mortal do edifício Joelma. Ele mostrou que arranha-céus, símbolos de progresso e modernidade, também podiam ser armadilhas mortais quando a prevenção era negligenciada. Apesar da destruição causada pelo fogo, a estrutura principal do edifício resistiu. Após reformas, o prédio foi reocupado e continua de pé até hoje, abrigando escritórios e empresas. Porém, para quem conhece sua história, a imagem do Andraus ainda carrega a lembrança do dia em que quase virou um túmulo gigante. 14 de fevereiro de 1981, um sábado de manhã em São Paulo que começou calmo, mas terminaria como mais um capítulo sombrio na história dos incêndios em arranha-céus da cidade. Menos de uma década após as tragédias do edifício Andraus e do Joelma, o edifício Grande Avenida pegaria fogo, deixando mortos, feridos e novamente expondo falhas de segurança que a capital paulista parecia insistir em não corrigir. O edifício Grande Avenida está localizado no número 1754 da Avenida Paulista, uma das regiões mais valorizadas da cidade. Construído nos anos 60, possui 19 andares e, na ocasião, abrigava diversos escritórios e empresas. Era um marco de arquitetura comercial, com fachada de vidro e alumínio típico da época. Assim como outros prédios da década, não possuía sistemas modernos de combate a incêndio. Embora as leis tivessem sido endurecidas após os casos do Andraus e Joelma, muitos edifícios antigos não haviam se adequado totalmente às novas normas. Era por volta das 11h50 da manhã quando o incêndio começou e as chamas foram vistas na primeira sobreloja do edifício, ocupada pela Toyobo do Brasil, indústria têxtil. O fogo se espalhou rapidamente para outros pavimentos, alimentado por móveis de madeira, carpetes e documentos.
A tragédia ocorreu em um sábado, o que reduziu a quantidade de pessoas no prédio, um fator que evitou um número de vítimas muito maior. Ainda assim, dezenas de funcionários e visitantes ficaram presos nos andares superiores. O corpo de bombeiros chegou pouco depois do início do incêndio. Assim como no Andraus e no Joelma, as escadas mecânicas não eram altas o suficiente para alcançar todos os andares. Os bombeiros precisaram utilizar cordas, escadas internas e até improvisos para retirar pessoas pelas janelas. A Avenida Paulista foi completamente bloqueada para o trabalho dos bombeiros. A imagem do pai jogando os filhos da janela de um dos andares para uma marquise e depois ele mesmo saltando para escapar das chamas é um dos registros mais marcantes do incêndio. Esse homem era Cosme Adolfo Barreira, que havia levado os filhos para conhecer o local onde o pai trabalhava, a corretora de seguros Porto Nazaré, no edifício Grande Avenida. Após o salto, foram socorridos pelos bombeiros. Por conta do ato arriscado, porém heróico, ganhou o apelido de Pai Herói pela mídia, em alusão à novela de Janete Claire, sucesso da TV Globo 2 anos antes do acontecimento. No topo do prédio, ficava a torre de transmissão da TV Record e o último andar era ocupado pela emissora, onde ficavam estocados mais de 50 litros de óleo diesel destinados a um gerador. Felizmente, o incêndio não alcançou o material. A transmissão da Record foi suspensa e o canal não pôde transmitir o incêndio. Helicópteros da Polícia Militar sobrevoaram o local em vão, pois o prédio não possuía heliponto e não havia nenhuma possibilidade de aproximação. O trabalho foi complicado pela intensa fumaça preta que se espalhava pela Avenida Paulista, reduzindo a visibilidade. O balanço final registrou 17 mortos e cerca de 50 feridos. A maioria das mortes ocorreu por asfixia devido à fumaça, e não pelas chamas. Algumas vítimas estavam próximas a rotas de fuga, mas não conseguiram sair a tempo devido à falta de sinalização e à rapidez com que a fumaça se espalhou. O incêndio causou comoção nacional e indignação, principalmente porque veio depois de 2 grandes alertas, os incêndios do Andraus e do Joelma, poucos anos antes. O próprio Grande Avenida já havia sofrido um incêndio de grandes proporções em 1969, felizmente sem vítimas fatais. A sensação era de que pouco havia mudado de fato na segurança de prédios altos. Por que sempre fevereiro? Macabra coincidência, como se diz? Não, porque 3 dias antes, em entrevista a uma rádio de São Paulo, um oficial do Corpo de Bombeiros já havia alertado a população para a potencialidade de outro desastre semelhante ao Joelma e Andraus. As investigações revelaram que o incêndio teve origem em uma sobrecarga no circuito elétrico do prédio. A tragédia foi agravada por fatores como a ausência de uma porta corta-fogo na sobreloja e problemas no sistema de combate a incêndio da Avenida Paulista. O hidrante mais próximo estava com a tampa emperrada, impossibilitando seu uso. Após o ocorrido, as normas técnicas de manutenção e construção de edifícios foram atualizadas, e diversos prédios e hidrantes da região passaram por vistorias para garantir o funcionamento adequado. O edifício Grande Avenida foi reformado após a tragédia e continua em uso, com novas normas de segurança implementadas. Para quem passa pela Avenida Paulista, ele é mais um entre tantos prédios altos. Mas para quem conhece sua história, carrega a lembrança de um sábado de fumaça, sirenes e vidas perdidas. O livro Fevereiro em Chamas, de Adriano Dolfi, publicado em 2022, é uma obra jornalística que revisita as 3 tragédias que marcaram a história de São Paulo. Através de 15 anos de pesquisa, Dolfi analisou quase 10 mil páginas de documentos, consultou mais de 2.000 fotos e realizou 40 entrevistas, desmistificando lendas urbanas e revelando detalhes inéditos sobre as causas, vítimas e consequências desses desastres. É curioso e, ao mesmo tempo, perturbador perceber que 3 das maiores tragédias urbanas de São Paulo tenham ocorrido no mesmo mês de fevereiro. Incêndios que não apenas deixaram marcas profundas na memória da cidade, mas também expuseram falhas graves em segurança, manutenção e prevenção. Essas tragédias custaram vidas, mas também geraram mudanças. A partir delas, o Brasil passou a rever normas técnicas, melhorar protocolos de emergência e cobrar mais rigor na fiscalização de edifícios e equipamentos de combate ao fogo. Foram lições aprendidas da forma mais dolorosa possível, lembrando que, por trás dos números e relatórios, havia histórias, famílias e sonhos interrompidos. Preservar a memória desses acontecimentos é mais do que um exercício histórico, é um alerta constante para que o mesmo erro não se repita. Ai, o fogo, tô vendo agora. Puta, agora tá pegando. Putz, não acredito. Se você quer continuar acompanhando histórias marcantes como essas, que ajudaram a moldar o Brasil que conhecemos hoje, inscreva-se no canal Fatos em Cenas e ative as notificações. Aqui, cada fato ganha vida e cada lembrança nos ajuda a entender o presente. Até o próximo vídeo.